burguesia fez assim: rei, eu aceito fazer a assembleia, com uma condição: se a votação for per capita, por pessoa, bora por pessoa. Aí o rei disse assim: eu concordo, mas mulher, camponês, analfabeto, menor de idade não vota. Tirou quase todo mundo, né? A burguesia aceitou porque ela tinha um trunfo. Escondido, a burguesia tinha combinado com baixo clero, padres, que geralmente são de origem pobre, tá? Nem todo mundo do clero era rico. Gente da pequena nobreza, que era casada até com burguês, aceitou ficar do lado do terceiro estado. O rei ia perder a votação e o primeiro e segundo estado ia ter que pagar impostos. No dia da reunião, alguém avisou o rei que o primeiro e segundo estado iam perder. Sabe o que aconteceu? O rei marcou a reunião em 2 locais distintos, tu acredita? Ele disse para o terceiro estado que a reunião ia acontecer no local X e disse para o primeiro e para o segundo que ia acontecer em outro local, no mesmo horário. No mesmo horário. Mandou o pessoal do terceiro estado para o canto errado. Quando o pessoal do terceiro estado chegou, o óbvio, quem que tinha lá? Ninguém. Eles chegaram no canto que não tinha ninguém. Aí eles tiveram que ficar esperando. Enquanto isso, lá na assembleia, que já estava tudo ajeitado, o primeiro e o segundo estado começaram a reunião, começaram a votar. Quando o terceiro estado foi avisado que eles teriam que ir, cara, eles chegaram atrasados, as portas estavam fechadas, não conseguiram entrar. Ainda arrombaram uma porta lateral, só que essa porta lateral dava para uma sala de jogos, onde o rei jogava badminton, esporte muito comum na Europa, da peteca. O Brasil foi até agora, né? No Pan-Americano, medalhista pela primeira vez na história. Nós conseguimos uma medalha de prata no badminton, a esperança da gente conseguir alguma medalha aí, tá certo? Nos Jogos Olímpicos, tá? Um projeto que começou, um projeto popular, né? Que começou nas favelas do Rio de Janeiro, de badminton, tá certo? E aí, cara, eles invadiram esse salão de jogos, mas o salão de jogos não dava para ir até a Assembleia. Então o terceiro estado ficou dentro do espaço físico, mas não entrou dentro da reunião. Aí eles tiveram, ele mesmo tomaram a decisão. Quer saber uma coisa? Nós vamos se separar do rei. Quem concorda em se separar da França? Aí a galera do terceiro estado voltou a favor. Eles não fazem mais parte da França, ó. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer, jovem, que a partir de agora, o terceiro estado não segue mais a lei, não paga mais impostos. Eles mandaram uma carta explicando para o rei que a partir de agora não tem mais terceiro estado na França. Quer sobreviver, rei da França? Pois agora você pode ir o primeiro e segundo estado para trabalhar, porque a gente não vai pagar imposto para você não. O rei negociou. Que é o rei que vai negociar? Sabe o que o rei fez? Mandou o exército matar os líderes da revolução. Se vocês não voltarem atrás, eu vou mandar matar vocês. Aí a burguesia chegou com o povo e disse: atenção todas as pessoas, atenção todas as pessoas, o rei está querendo nos bater. Você vai deixar? Eu não vou deixar. Você quer viver ou quer morrer? Você quer viver, então nós teremos que lutar. Nós vamos derrubar o rei, o clerei e a nobreza. Agora não tem mais volta. Vamos embora para a revolução. Eles vão declarar a revolução, só tem um problema: a revolução não se faz naquela época sem enfrentar o exército. Dá para enfrentar o exército com raiva? Dá, mas você morre, né? Você vai com raiva, aí ele dá um tiro, aí você morre com raiva, puto. Você morre puto com uma bala nos peitos, tá certo? Você precisa de arma. Onde é que eles iam arranjar arma? Eles vão roubar no próprio exército, ó. Toda guerra inteira existe um fator chamado inédito. Qual foi a vez na história da França que alguém tinha roubado o próprio exército? Nunca. Eles vão roubar o exército em que dia? Agora, aconteceu agora, dia 14 de julho. Não sei se vocês viram no jornal, passou até no jornal, dia 14 de julho, a França, Paris faz foguetório, é o dia da independência da França. A Revolução Francesa é tão importante que esse dia 14 de julho virou o dia do calendário principal da França. É uma data histórica, política, mais importante dos franceses. É o dia que a população, emputecida, roubou as armas do exército. O nome do exército, do local onde eles roubaram, se chama Arsenal dos Inválidos.
porque era um quartel que um dia tinha funcionado como hospital, com os feridos de guerra. Então eles guardavam as armas lá, roubaram as armas, 15 mil fuzis, mais de 600 canhões, só que tiveram uma ideia: falta arma ainda, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a guerra. Aí tiveram uma ideia louca. Quem aqui concorda de roubar as armas lá na Bastilha? Bastilha era a prisão mais segura da Europa. A prisão era tão segura a prisão, era tão segura, a prisão era tão segura, a prisão era tão segura, que o rei guardava as armas do exército dentro da cadeia. Tu já viu um negócio doido? Deixa a pessoa se guardar essas armas dentro da cadeia. Toda vez que tivesse uma rebelião, os presos estavam armados. Em vez de tocar fogo no colchão, eles iam pegar as armas e vir. Tá? Simplesmente os caras vão roubar o exército e no mesmo dia eles invadiram a prisão. Professor, só disse que a prisão era segura? Era. Foi feita para nunca ninguém fugir. Mas eles não estão fugindo, eles estão entrando. Qual é a prisão que é feita para você entrar? Nenhuma. Quem quer entrar na prisão? Agora, o problema era sair. Então ninguém conseguiu sair. Não vai precisar sair não, jovem. Eu vou invadir. Eles invadiram arrombando o portão. Mais de 20 mil pessoas emputecidas. Arrombaram o portão, pegaram as armas, destruíram a cadeia, soltaram os presos. Tu imagina o caos que estava em 40 no dia 14 de julho. Se você um dia entrar na máquina do tempo, porque o filme De Volta para o Futuro acontece em 2015, né? Então nós já estamos no futuro. Tá certo? Inclusive a Nike prometeu que vai lançar aquele tênis no filme, que voa. Aquele tênis com um skate voador e que se amarra só. O tênis que se amarra só, ela prometeu que daqui no final do ano ela vai lançar. O tênis que você aperta o botão e ele se ajusta no pé e coisa. Nem que seja, ela disse, nem que seja uma unidade só para mostrar que é possível. Tá? Aí vocês, o Neymar compra. Aí posta no Instagram, o que é que você faz? Segue. Tá certo? É o preço do carro, vai ser. É melhor o carro ou o tênis? Melhor o carro, né, João? E se você for sair com uma pessoa, e aí, como é que a gente faz? Eu passo de tênis aí, mas faz. Tá? Pronto, a pessoa, ai que legal. Ela vai sim aqui. Tá? Estes meninos soltaram os presos puta armado. E eles vão sair de Paris até Versalhes. O rei morreu, ainda não. Por que ele está em Versalhes? Ele está há mais ou menos 3 horas para levar um pipoco de bala nos peitos. O que é que a nobreza fez, professor? Se você fosse na nobreza, você ia fazer o quê, gente? Os presos soltos, armados no meio da rua, gritando tudo que vai matar o rei. Está tudo indo para Versalhes. Você tem 2 opções. Opção A, ir lá avisar para o rei. Mas para avisar para o rei, tu tem que ir lá junto com o pessoal que está indo armado. Ponto. E tu passando meio, só licença aqui que eu tenho que avisar ali o rei, vocês vão matar ele. Vocês só passar aqui, cara, que eu vou precisar esperar lá na frente. Tá certo? Você não vai para lá. Então qual é a sua opção? Fugir. Uma parte da nobreza fugiu, uma parte do clero fugiu. E lá foi a população. Chegaram no palácio, pegaram o rei, pegaram Maria Antonieta. Disse que Maria Antonieta foi sensacional porque as amigas empurraram ela. Quando a multidão enfurecida entrou, as amigas, vai que elas querem tudo, né? Eu, sai amiga, vai pra cima. Pá, e pegaram a bichinha, tá certo? Impossível não saber que era Maria Antonieta, ela usava um cabelo meio, tá certo? Nós temos relatos históricos que ela fez um navio no cabelo, para você ter noção do tamanho do penteado da jovem, tá certo? Beleza? É tipo assim, pega o cabelo do Davi Luiz e do Marcelo, aí multiplica por 3 e faz um navio. Pronto, é Maria Antonieta. Como é que ela se esconde? Não sou eu, tá? Pegaram o rei. Quando pegaram o rei, a burguesia disse o seguinte para o povo: vocês têm um papel importante na revolução. É político? Não. Vocês vão ficar aqui para vigiar o rei. Nós vamos deixar o rei, tipo o Big Brother, preso no palácio. Ele vai ficar preso no palácio. O rei teve que assinar um documento dizendo que a França vai ter uma constituição e vai nascer, o documento mais importante da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é que dizia nesse documento, professor? Dizia o seguinte: primeiro de tudo,
você é igual perante a lei. Então, atenção, primeiro estado. Todo mundo é igual perante a lei. O primeiro estado agora vai pagar imposto? Vai. O segundo estado vai pagar imposto? Vai. Se cometeram crime, vão ser julgados? Vão. Então, tome cuidado, você vai fazer agora. Está valendo para o rei? Está valendo para todo mundo. Tá? O rei continuava lá no palácio. Ele não vai mais escrever a lei, ele não vai mais julgar, ele está controlado. Segundo detalhe dessa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição francesa diz que quem controla a igreja agora é o Estado. E aí vai surgir dois tipos de funcionários da igreja, dois tipos de clero. Outro é juramentado, outro é refratário. Tá? Quem é o menino juramentado? O juramentado, tá? É o menino da igreja que jura que é a favor da revolução. Se você for contra, você é um refratário, aí eu posso lhe prender. Então assim, o pessoal do clero tem duas opções: ou vai embora ou obedece. Pegar os bens da igreja e transformar em moeda, que eles chamam de assignate, tá? É a moeda que rolava na França, o dinheiro do clero, que a população levou. Esse dinheiro já foi nosso, dos impostos estou devolvendo ao povo. Aí eu lhe pergunto: você acha que o rei vai ficar calado, preso dentro do palácio, sem poder governar? Ele vai pedir ajuda à única pessoa que podia ajudá-lo naquele momento: o sogro. Quem era o sogrão? O rei da Áustria. Ele vai pedir ajuda ao sogrão. Ele vai conseguir um funcionário de confiança e vai pedir para esse cara levar uma mensagem para o sogro e dizer assim: sogrão, por favor, a negada me prendeu aqui e tomou meus poderes. Eu queria que você mandasse o exército para matar a burguesia que tomou o poder na França. E ele conseguiu enviar a mensagem. Ó, o mensageiro conseguiu avisar para o rei. O rei da Áustria declarou guerra à França. A população não desconfiou que foi o rei. Porque raciocínio: tu soltou os presos, roubou as armas, atacou o rei. O rei não é casado com a filha do trono da Áustria, então é normal que a Áustria ataque. Ninguém associou, foi o rei que mandou. Todo mundo associou o quê? O rei da Áustria está querendo se vingar. Beleza. Aí a burguesia chegou e nesse momento a burguesia se dividiu. Ó. Porque nesse momento a burguesia chegou: gente, nós vamos ter que declarar guerra à Áustria. Aí teve uma parte da burguesia que disse: não. Vamos negociar. É possível negociar. Veja o que é que eles querem, a gente pode ceder. Essa burguesia que não quer a guerra era a burguesia que tinha mais dinheiro. Como era o nome dela? Girondinos. Professor, nunca soube por que o nome é girondino. Toda vez um professor me diz, desde que eu era Little Pivot, quando eu estudava a Revolução Francesa, tinha lá girondino. E eu não sei o que é girondino. Eu só sei que a burguesia rica é girondino. Ele é girondino porque onde é que a burguesia rica morava? Numa região chamada Gironda. Aí quem era de Gironda? Girondino. Você bota até aquela musiquinha na cabeça: Gironda, girondino. A música de Gironda. Beleza, tranquilo? E a burguesia que quer a guerra mais radical, quer os jacobinos. Jacobinos. Por que o nome é jacobinos? Porque eles se reuniram num mosteiro escondido. Eles nasceram nessas reuniões. E o nome desse mosteiro? Mosteiro de Jacó. Tá certo? Personagem bíblico. Então, Jacó, jacobinos, Gironda, girondinos. Os girondinos não querem a guerra. Aí os jacobinos: pois nós vamos fazer. E foi feita a guerra. Os jacobinos se juntaram com o povo, com as armas que tinham roubado da cadeia, para enfrentar a Áustria. Enquanto a guerra está rolando, o rei tentou fugir, ó. O Maria Antonieta e os filhos. Pois, meu irmão, ele foi pego nos 45 do segundo tempo. É muito atrasado mesmo. Ele estava quase na Áustria quando a carruagem dele foi parada. Primeiro problema: como é que um cara foge escondido em carruagem? Não é muito discreto, entendeu? Imagine que você está numa cidade que está numa guerra e nós estamos precisando de dinheiro. Aí você foge de limusine. Aí diz assim: gente, todo mundo em silêncio, que ninguém vai notar. A gente sai daqui de limusine. Parece aqueles filmes americanos, quando tem o ZT invadindo, que os caras querem fugir de carro.
Aí o CT destrói tudo, a população toda a pé, tudo de carro. Aí tu acha que ninguém vai notar que tu está passando de carro. É só não buzinar que ninguém nem vê. Lógico que o pessoal vai invadir seu carro, jovem, tá? Ou para pegar o carro para poder ir embora mais rápido, ou então para saber quem é. Pararam a carruagem, quando pararam, o rei estava disfarçado de mulher para poder fugir. Só que o azar do negro, o cara que parou ele reconheceu que ele era o rei. O rei daqui subornar. Aí ele pegou e falou: suborno desse dia para você deixar de ser besta. Tá certo? E eu vou lhe entregar, você vai voltar para o palácio. Voltaram o rei de volta preso. Tá? O rei também foi pior. O pior vai vir agora. A Áustria perdeu a guerra. A Áustria perdeu a guerra. E quando a Áustria perdeu a guerra, os jacobinos descobriram um detalhe: o rei foi preso com a carta, acredita? O cara que pegou o rei não tinha pego o rei com a carta. Que carta? A carta que o rei tinha mandado para o rei da Áustria mandando fazer a guerra. Macho, tem um documento dizendo que o rei mandou matar o povo francês. Entenda, vou voltar aqui, ó. Acabou de rolar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Todo mundo é igual perante a lei. Quando você condena uma pessoa à morte, você tem que ser condenado ao quê? À morte. Você não mandou matar? Porra, agora danou-se. Por que não entregaram logo ele, professor? Porque o cara que pegou ele era analfabeto. Então quando ele pegou a carta, ele fez o quê? Ele não sabe o que está escrito. Ele guardou a carta, mas ele entregou para os 3 líderes da Revolução: Robespierre, o Marat e o Danton. O Danton é o menos radical, mas o Marat e o Robespierre, eles querem o rei morto, eles querem república. Quando eles pegaram a carta, jovem, que a carta dizia que o rei tinha mandado matar o próprio povo francês, eles marcaram a assembleia. Eita! Vai rolar uma assembleia que a gente vai chamar de Convenção Nacional, tá certo? Lá vai. Peraí. Meu coleguita, nessa Convenção Nacional foi chamado o povo. Eles chamaram a população. Atenção, todo mundo. Atenção, todo mundo. Amanhã nós vamos julgar o rei. Ele tentou fugir e tentou lhe bater. Venha votar. Não falta não. Amanhã nós vamos decidir o que fazer. E juntou, do lado direito na reunião, juntou o pessoal dos girondinos. Eles se sentaram do lado direito. Mas por que, gente? Sentaram, ficaram ali. Aí do lado esquerdo, e da multidão, jacobinos. Era tanta gente do lado esquerdo, que o pessoal chamou a galera da esquerda de montanha. A multidão era gente, rei, lotado, garrafamento de gente, pisando na vaina do ouro, pensando que era dele, tá certo? Vacilou aqui, já tinha um da sua havaiana. E do lado de cá, os girondinos. No meio de um grupo, aqui a montanha, do lado esquerdo, os jacobinos, os girondinos é chamado de planície, e no meio ficou bem pouquinho, a gente parecia um pântano. Aí ficou planície, pântano e montanha. Beleza, começou a reunião, Robespierre que falava. Tá? Aí o Robespierre leu todos os crimes que o rei cometeu. Chegaram à conclusão: quem é a favor da condenação do rei? Todo mundo. Todo mundo a favor de condenar o rei. Só que na hora da condenação, os girondinos disseram o seguinte: prende o rei! Prisão! Mandaram o rei ser preso. Tem gente que quer dizer assim: constrói de novo a Bastilha e bota ele preso lá. E o pessoal do lado esquerdo: que negócio de prender? Olha que coisa paia. Ele não queria matar a gente? Mata o rei. Quem é a favor da morte do rei? Vixe, a galera do lado esquerdo batia no pé no chão, rebolando as cadeiras. Não sei o que, maior confusão. Tá certo? Mas sim, castelão. Meu irmão, quebraram tudo. Mata o rei. Decidiram que vão matar o rei. Ganhou, bicho? Não, ganhou a maioria absoluta. O rei vai ser condenado à morte. Como o rei vai ser condenado à morte, aí foi onde apareceu esse rapaz de bom coração, que pediu para participar da reunião e disse: olha, meu nome é Felipe Guilhom. E eu criei um negócio que eu tinha lá em casa. Eu fico imaginando o que esse homem tinha para fazer na vida dele, porque ele tinha criado isso, estava na casa dele. Que pessoa bacana, que coração, que sensacional ser humano. Ele tinha criado um negócio para matar e nunca tinha sido usado. Ele achou que o momento era aquele.
A guilhotina, como era? Em vez de matar enforcada, a gente faz o seguinte: bota um cabo de 4. Aí enquanto que a pessoa está aqui de 4, a cabeça dele vai ficar aqui dentro de uma navalha, a gente vai dar só um golpe. Aí, pá, não tem mão, não tem cabeça. Só uma, só mover, pronto. E é tão rápido, 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 que é capaz do cara se mexer sem cabeça. Ele vai ficar se mexendo sem cabeça. E não é negócio de jogos mortais. O corte é tão rápido que não explode sangue não, entendeu? Porque nesses filmes de terror, nesses filmes, né, de cinema, o cara corta o dedo fácil, né? Eu vi ninguém tem pressão sanguínea nessa quantidade não. Aquele Kill Bill, pelo amor de Deus. Tá? A menina corta o dedo assim e afoga a outra no sangue. Essa menina tivesse esse sangue todo, rapaz, pega essa menina e leva pro nosso. Vem do avinha, faz só assim, né? E se usar 2 bolsas, senhor, senão tem outro, tem mais 9 dedos a boca pra tirar. Dá um corte e mata. O rei vai ser condenado à guilhotina. No dia da condenação, o rei ficou preso, separado da mulher. O rei ficou numa cela, os filhos em outra, e matou Maria Antonieta. Maria Antonieta, como era austríaca, ainda foram mais cruéis com ela. Botaram ela dentro de uma cela, onde não tinha cama. Então ela dormiu no chão cheio de fezes e urina. Tiraram as roupas dela e botaram as roupas de camponesa, porque o rei morreu com roupas reais. Não estava com a coroa, mas o rei estava bem vestido, tá? A rainha não, chegou lá pra pilha, cortaram o cabelo dela todo errado. Ela veio dentro de uma jaula para a galera vir jogando pedra nela, ovo, tomate. Quando ela chegava até o local de ser guilhotinada, guilhotinaram o rei, guilhotinaram a rainha, tá? Os filhos não, mas o filho do rei, no Luís 17, ele morreu na cadeia. Provavelmente envenenado. Se utilizava muito na época da vidro. Se quebrava um pedacinho de vidro, colocava na comida, que a pessoa vai morrendo aos poucos, porque o vidro não sai. Então ele vai se alojar na parede do estômago, a pessoa vai começar a ter dores, nem sai do processo digestivo, nem se comer dói, se beber água dói, se tentar defecar dói, vai doer de qualquer jeito. E aí vai dar a resistência da pessoa, tá? O rei e a rainha mortos, entenda, a Áustria vai declarar guerra? Vai, né? Mataram a rainha, mataram a princesa austríaca, guilhotinada, humilhação das humilhações, tá? Não tem sentido, cara. Tinha que se vingar. E aí vai a Áustria declarar guerra. Só que dessa vez a Áustria vai se juntar com a Inglaterra, com a Rússia e com a Prússia, que é a futura Alemanha. Aí se juntou Prússia, Rússia, Inglaterra e Áustria contra a França. E os girondinos queriam negociar. Os girondinos, vamos negociar. E o Jacobino, meu irmão, vocês estão doidos, o que está acontecendo? A gente acabou de matar a princesa da Áustria com uma torada de cabeça. Tu quer que a gente faça o quê quando ele chegar? Cola a cabeça com o durex? Diga assim, foi sem querer. Olha, ainda dá pra assim, ó. Se deixar quieta, ninguém nem nota. Você matou, meu irmão, a princesa. É lógico que eles vão querer a nossa morte. Mais uma vez, os girondinos não quiserem ir para a guerra. Então, os jacobinos eles tomaram o poder. Tá? Vai ser a fase agora que a gente chama, tá, de República Jacobina. Tem gente que chama de Convenção da Montanha. Está aqui separando Jacobino de Girondino. Está aqui. A República Jacobina. Deixa eu aqui, peraí. Eu não estou aqui. República Girondina, né? Não, mas está aqui embaixo. República Jacobina. Olha, vamos lá. Que é o período do terror. Por que esse período do terror, João? A França está em guerra. Segundo detalhe, o Robespierre e o Marat começaram a dizer o seguinte: quem for contra a revolução é nosso inimigo. Aí eles decretaram pena de morte a todo mundo que contrariar eles. E eles começaram a perseguir os próprios franceses, tá? Por qualquer coisa você era condenado a guilhotina. Eles viraram tão ditadores, que chegou uma menina chamada Charlotte, que na França tem um negócio interessante: quando você morre, se você for importante para a história francesa, você vira o nome de comida na França. Charlotte é o nome de uma sobremesa francesa, tá? Eles dão o nome das pessoas, tem a ver com comida. Tem o rei Luís Felipe,
bolo, Luiz Felipe, tá certo? Aqui no Brasil, quando a pessoa mora, não vira comida, ela vira rua, vira avenida, cidade, às vezes bairro, tá certo? As nossas homenagens é espaço público, logradouro, beleza? Qual é a capital brasileira que não tem uma avenida em homenagem ao menino Duque de Caxias? A tio Santos Dumont, tá certo? Heróis da história brasileira, tá? Lá o cara vira refeição, tá certo? A menina Charlotte, chateada com a ditadura dos jacobinos, mostrou que dava para derrubar eles do poder, era só matar eles. E ela invadiu a casa do Mará, na verdade ela não invadiu, né? Ela se apresentou ao Mará, que era um dos líderes da Revolução. O Mará era conhecido por ser uma pessoa muito frequentemente na vida de Light of Life, tá certo? Ele vivia nesses movimentos de pelvis, de cox, aquele negócio todo. Como ele era um jovem frequentador da vida sexual, a menina Charlotte se apresentou para ele como se ela fosse ter relações com ele. Ela disse que estava ali para dar um presente a ele pelo que ele tinha feito na Revolução. Aí ele falou: cadê o presente? Eu disse: sou eu, bobinho. Aí eu queria que você pudesse ficar sós comigo para me entregar a homenagem que eu fiz para você. E aí ele caiu na conversa dela. Foi lá, ficou a sós com ele, ela pediu para ele se despir e disse que ia fazer com ele uma coisa que nunca nenhuma mulher tinha feito, que era matar. Nunca nenhuma mulher tinha matado ele. Aí ela foi lá, matou ele, ela cumpriu a palavra dele. Ele é que pensou besteira. Ele é que pensou a mente, olha a mente. Não é o que a pessoa diz, é como a pessoa escuta. Ele pensou que é hoje. Mas aqui não era, certo? Hoje ele papoca, tá? Ela matou ele e ainda se entregou para o Robespierre. Ela matou e foi lá até o Robespierre e disse assim: ó, eu matei o Mará para provar que qualquer um pode derrubar vocês. Só que em vez de ela ter sido responsável por fazer a França sair da Revolução, o que Robespierre fez? Matou ela. Robespierre guilhotinou ela, e aí é que o número de pessoas na guilhotina foi maior ainda. A França se entregou numa violência tão grande, que até o Robespierre mandou matar o Danton, porque o Danton começou a questionar se o Robespierre estava virando um ditador. Quando o Robespierre foi questionado se ele não era pior do que o rei, ele matou todo mundo que questionou ele. Só que os girondinos viram que a chance de tomar o poder agora. Os jacobinos perderam o controle, perderam o controle. Eles só estavam fazendo matança. Eles não estavam governando a França em guerra, a população passando fome. Aí os girondinos se juntaram, convenceram a população a matar o Robespierre. Robespierre vai ser morto, ele vai ser lixado. A galera vai dar um tiro aqui no maxilar dele, cortam a língua, dão-lhe uma surra e depois ainda julgam ele sem língua. Tá? Obviamente que ele não conseguiu falar nada. E aí ele vai ser guilhotinado. Tá certo? E o último guilhotinado é o Guillaume. Quem criou a guilhotina? Mataram a guilhotina com o Guillaume. Ele morreu por quê? Porque foi ele que inventou. Quem mandou ele ter inventado? Tá certo? Mataram o Guillaume e aí os girondinos tomaram o poder. Essa fase, que é a última da Revolução, tá certo? Simplesmente, entenda, a França está caótica, quebrada, tá? E agora que os girondinos estão no poder, que eles vão montar essa fase que a gente chama de diretório, tá? Professor, que essa convenção não terminou. Olha, a França durante a Revolução, ela mudou o calendário. Ela, como se separou da igreja, ela está brigada com a igreja, a Revolução Francesa. Então o que ela fez? Ela montou um calendário que não seja católico. O calendário era desde Roma o mesmo, janeiro, fevereiro, março, abril. Eles montaram um calendário na França com outras datas. Aí era o período do Thermidor, era o período do Brumário. Que calendário é esse? É um calendário baseado em estações do ano. É como se fosse o período do verão, outono, inverno, primavera, período da nevasca, período dos ventos. Era assim que era chamado o calendário francês. Só existiu durante a Revolução Francesa, tá certo? Então, convenção não terminou, porque os girondinos tomaram o poder na data do período do terminou, tá? Chegaram ao poder, só tem um problema. A Áustria quer vingança ainda. E ela ainda não conseguiu derrotar a França.
ela vai tentar de novo invadir a França. É nesse momento que aparece aquele jovem compacto, extremamente importante para a França ter resistido. Menino Napoleão Bonaparte. Quem era o Napoleão, professor? O Napoleão era um general do exército francês, jacobino. Mas entenda, o Robespierre morreu, o Marat morreu, o Danton morreu, todos os líderes da Revolução haviam morrido. A França estava sendo atacada e aparece um rapaz, que é general de guerra, portanto ele era um herói militar, um herói nacional. Rapaz, o Napoleão fala muito bem, escreve muito bem. Napoleão é considerado um dos maiores líderes que o Ocidente já viu. Para você ter noção de quem é Napoleão, menino Napoleão, na literatura histórica, ele é o segundo tema da história, que tem mais livros sobre ele. Ele só perde na Segunda Guerra Mundial. E vários livros de Napoleão chegam a conclusões diferentes. A gente não sabe nem como é que ele morreu, para ter noção. Tem 3 versões da morte de Napoleão. Ele morreu, é a versão chamada Ele Morreu. Existe a versão que ele morreu se fingindo que morreu, e na verdade fugiu para os Estados Unidos como imigrante ilegal. E tem a terceira versão mais doida, que ninguém sabe o que foi que aconteceu. Professor, por que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Napoleão? Porque o corpo dele não foi encontrado. Aí nós temos uma explicação bem simples, que é a explicação que os livros usam, mas não quer dizer que seja verdadeira não. Nas universidades francesas não se usa mais essa versão não. Mas se um dia você tiver a oportunidade de ler, ou se você estiver em Paris, existe um cemitério na periferia que você visita o possível túmulo de Napoleão, mas ninguém sabe nem se ele está lá. Você também não pode desenterrar para olhar não, porque é crime, tá? Vai fazer que nem aquela professora lá de Santa Catarina que disse que Hitler estava enterrado no Brasil. Aí desenterrou o rapaz para provar que era o Hitler. Não provou, aí está preso. Na verdade está respondendo em liberdade o processo, porque ela não conseguiu provar que a pessoa que está enterrada era o Hitler. Apesar de que a pessoa que está enterrada e está com o nome falso, é alemão e foi enterrado com roupas, com condecorações do nazismo. Mas muitos nazistas fugiram para o sul do Brasil, no final da Segunda Guerra. Só que para ela queria acreditar que era o Hitler. Só que antes dela ter o resultado, ela achou que só conseguiria provar se tirasse alguma coisa do corpo, né, para fazer exames. E aí ela não conseguiu essa prova, tá? Vamos torcer para não acontecer o pior com ela, porque ela estava investigando, tá certo? O menino Hitler não, o menino Napoleão não acharam o corpo, por isso que dizem que ele pode ter fugido ou nem estar enterrado lá no cemitério da periferia, tá? Mas vamos lá, o menino Napoleão tem um diferencial, ele é mais do que um general, ele é um herói nacional, fala muito bem e usava sempre a Joana d'Arc, santa popular francesa e tudo mais, para inspirar o povo na guerra. Detalhe, Napoleão é matemático, ele é um dos primeiros engenheiros de guerra. A galera que faz IME no Brasil, no final do curso do IME, no final do curso do ITA, tu vê os teoremas de Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte criou teoremas matemáticos para ser colocados na guerra. Ele estudava balística, trajetória, tá certo? Ele estudava canhão, ele melhorou os canhões da França. O canhão da França virou o melhor da época. Ele descobriu um negócio importantíssimo: o solo não é plano, é cheio de deformidades. O que é que ele fazia? Ele posicionava sempre os canhões de acordo com o solo. Então o tiro do canhão francês chegava mais longe do que o de todo mundo. E ele chegava bem mais cedo ao local da guerra. Naquele tempo a guerra tem honra, tá? Como assim a guerra tem honra? Você marca o horário da guerra. Quando você ia para a guerra, você marcava assim, amanhã, às 8 da manhã, lá na volta da Jornada. 8 da manhã tinha que estar lá. Se você não fosse, eu dava um prazo para você aparecer. Senão você o quê? Você perdeu, você não compareceu à guerra. A guerra tinha tanta honra que ela tinha horário para começar. Não se fazia guerra em feriado, em respeito aos feriados religiosos, se dava um luto para você recolher os corpos, tá? E obviamente não se lutava à noite,
Por que? Porque ninguém enxerga, né, jovem? Aí fica um negócio de você atirar até no seu companheiro, você não está enxergando, tá? Você só faz a guerra de dia, tá? Agora chuva, infelizmente o dia de chuva era um dia que atrapalhava você, porque os cavalos ficavam pesados, as roupas ficavam pesadas, os canhões ficavam pesados. Então tudo isso era levado em consideração e Napoleão foi o primeiro a colocar estratégias para isso. Tinha um truque sensacional chamado fome. Ele deixava o soldado francês passar fome. Aí ele disse o seguinte: quem ganhar a guerra pega a comida do outro. Ah, como é que não pega? O francês ele ia mesmo com sangue nos olhos, eu estou falando desses olhos assim. Tá certo? Ele ia, vinha para saquear mesmo, tá? Ele levava pouca coisa, que é porque ele vai roubar dos outros, então ele era mais rápido. Napoleão estudava o som, falava muito bem e tinha um truque hiper mega perto de Next Alpha inédito. Naquela época a guerra tinha música. Vai um rapaz da corneta, e esse cara da corneta é quem diz o que é que vai rolar. Então ele faz um toque, pará, pará, pará. Então a artilharia vai atacar do lado esquerdo, pará, 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 do lado direito, cavalaria. E todo mundo usava as mesmas músicas. Napoleão botou as músicas do exército francês, ninguém sabia o que ele fazia, mas todo mundo sabia o que o outro faz. Como a guerra tinha honra, você tem que dizer o que você vai fazer. Você tem que anunciar o golpe, ó. Então você anunciava que a artilharia ia atirar do lado esquerdo, que a infantaria vinha por esse canto, e o outro que se prepare para se defender. Então Napoleão sabe o que os outros fazem, ninguém sabia o que a França fazia, tá? E ele mudava a música todo o tempo. Você nunca conseguia prever o ataque de Napoleão. Ele se tornou tão importante que ele virou o único herói nacional, o único herói do exército, e acabou tomando o poder. Quando ele tomou o poder, Napoleão é o tipo daquele rapaz que você não vê a mão, porque ele não quer o braço, ele quer o corpo. A burguesia pensou que ia poder controlar ele. Não controla, jovem. Ele deu um golpe no golpe. Ele toma o poder, vira cônsul, cônsul é o chefe do diretório, tá? Cônsul é o chefe do congresso. Depois ele dá um golpe, vira cônsul vitalício. Ele vira o imperador, jovem. No dia da coroação, Napoleão convidou o Papa e tomou a coroa da mão do Papa. E se autocoroou, ainda mandou prender o Papa. Depois foi na cadeia do soltar, dizendo: o que é que vocês estão fazendo com ele? Foi você que me prendeu, sabe? Ele comprou a briga com a igreja só para provar que pode comprar a briga com a igreja. Ele é racional, mas ele é um ser humano. E ser humano não se move só pela razão, não. Tem a questão dos sentimentos. Ele tem um egocentrismo. Ele quer dominar a Europa. E ele fez várias guerras para provar isso. Só tem um problema: ele encontrou um arqui-inimigo. Vocês é o Enem, o meu é acreditar. O de Napoleão era o Nelson. Quem é Nelson? Nelson era o chefe da Marinha Britânica. Nunca ouvi uma palavra chamada derrota para Napoleão, não. Nunca perdeu para Napoleão. Napoleão viu que nada dos truques dele funciona no mar. Só tinha uma solução: o radicalismo de quebrar a Marinha Britânica. Aí ele decreta o bloqueio continental. Quem fizer comércio marítimo com a Inglaterra, declara guerra à França. Mas se você não fizer comércio marítimo com a Inglaterra, você declara guerra à Inglaterra. Pronto, agora tu escolhe. Tu quer fazer guerra com a França e perder, ou guerra com a Inglaterra e perder? Tu tem duas opções: ou perder ou ser derrotado. Todo mundo ficou com o pé atrás. E quando Napoleão viu isso, ele saiu invadindo vários territórios, até cometer o erro grave. A famosa Batalha de onde, jovens? Da Rússia. O que foi que aconteceu na Batalha da Rússia? O que foi que aconteceu? Está aqui a Batalha da Rússia. Menino Napoleão não vai ter que ir a pé? Da França para a Rússia é longe, é longe, é longe. E o soldado francês vai com fome. Chegou lá, o que é que a Rússia fez? A guerra de abandono. Matou os animais, esvaziou tudo que pôde de reserva de água, destruiu as casas e deixou Napoleão entrando dentro do território russo. Ele entrava, conquistava e não conquistava nada, não tinha nada. Não tinha terra, não tinha animal, não tinha comida, não tinha soldado, não tinha ninguém. Ele estava só entrando. Entrou tanto dentro do território russo que se esqueceu da retaguarda. Por isso que o pessoal mais antigo diz, quando você está de costa: olha, pô, sabe que Napoleão perdeu a guerra.
os soldados franceses morrendo de fome, de frio, ainda tendo que enfrentar uma guerra. Quase todo mundo morreu. O que não morreu bateu em retirada. Quando bateu em retirada, se encontrou com a Áustria e a Inglaterra. Napoleão derrotado, não definitivamente, vai preso numa ilha. É uma prisão de luxo, porque Napoleão fica ganhando uma mesada de, na época, se eu transformasse em reais, cerca de 400 mil reais por mês. Era a mesada de Napoleão. E ele estava preso numa ilha onde ele não estava preso dentro de uma prisão. A ilha era a prisão. Ele estava preso com os soldados dele com dinheiro. Ele se reorganizou e tomou de novo o poder. Aí ele declarou guerra à Inglaterra. A famosa batalha de Waterloo, que ele perdeu, nem parecia Napoleão, chegou atrasado, não posicionou bem os canhões, posicionou na parte baixa. Tudo que ele fazia com os outros, fizeram com ele. Foi derrotado, aí definitivamente preso, e a França tem que assinar o tratado que a gente chama de Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena vai fazer a França ficar endividada e com sérios problemas no final do século XIX. Isso fez com que a Inglaterra disparasse em relação à França. Beleza? Tranquilo? Só responder aqui bem rapidinho. Professor, por que na idade contemporânea se começa com a queda da Bastilha e não na Revolução Industrial? Bem simples, porque qual é a nossa referência cultural? A França. Não é os Estados Unidos, não é a Inglaterra. É a França. É só por causa disso. Tá? Aquele recado do coração, óbvio, primeiro agradecer